Liberte-se do estresse e encontre a calma interior que você merece através das práticas revitalizantes do yoga, disponíveis no nosso curso online. Junte-se a nós no curso de yoga online com Sadhguru. O link está na descrição. A minha avó, a mãe do meu pai, morreu aos 22 anos de idade. Ela teve tuberculose. Havia a crença de que se você morasse no topo de uma colina, você poderia ficar saudável. Em cerca de 8 meses, ela faleceu. A penicilina poderia ter salvo mais de 200 milhões de vidas em cerca de 50 anos. Tirania significa que você não se preocupa com qualquer outra vida que não seja sua. O que o solo lhe tem dado não é só comida. É de solo que é feito o nosso corpo. É de solo que é feita a nossa roupa. Tudo aqui é solo, não é? Tudo e qualquer coisa. Bem, este solo sujo também tem sido seu medicamento. O primeiro antibiótico, que chamamos de penicilina, provém de fungos do solo. Estima-se que o advento da penicilina poderia ter salvo mais de 200 milhões de vidas em cerca de 50 anos. Vem do solo. Streptomicina, sem o qual milhões teriam morrido de tuberculose. A minha avó, a mãe do meu pai, morreu aos 22 anos de idade. Quando meu pai tinha cerca de 4 anos de idade, ou pouco mais de 4 anos. Ela pegou tuberculose, uma família próspera, mas não existia tratamento. Assim, fizeram uma pequena casa para ela no topo de uma pequena colina, porque havia a crença de que se você vivesse no topo de uma colina e respirasse ar puro, você poderia ficar saudável. Então, levaram ela para lá, e ela ficou cada vez pior. Em cerca de 8 meses, ela faleceu. Este era o processo normal nas gerações anteriores. Esta penicilina e streptomicina juntas poderiam ter salvo algo como 400 a 500 milhões de vidas numa geração. Tudo isto provém do solo. E há numerosas outras coisas. Por que abordar isto de forma separada? Tudo o que você conhece como vida, tudo o que você conhece como material que está utilizando é solo, sim ou não? Chegou o momento em que, se não abordarmos isso, poderá ser um problema para nós. Já não existe ou poderá neste momento, isto irá se descontrolar. Se não fizermos um esforço sério para dar a volta por cima dessa situação, isso vai nos prejudicar. A palavra yoga significa isso. A espiritualidade significa isso. Que a sua experiência de vida não se reduza aos limites do seu corpo. Se fosse assim para todo ser humano, como poderia você não perceber os terríveis gritos da Terra? A Terra está gritando. Sentei durante horas e dias nas florestas, não apenas estando cheio de vida, mas estando alto, intoxicado, embriagado com a vida. Porque a vida está zumbindo com grande exuberância. A maior parte da vida você não irá ver. Mas da mesma forma, se andarmos em várias outras partes do mundo, a Terra está gritando de dor. Não é algo inventado na sua mente, a vida está gritando. Um açougueiro que corta animais grandes, ele não ouve o grito do animal. Olá? Há muitas pessoas que matam outros seres humanos. Eles não ouvem os gritos e as dores dessas pessoas. Aqueles que estupram e assassinam, você acha que ouviram os gritos? E assim vai. Talvez o ouvido escute, mas não alcança lugar algum.
Então, um açougueiro que abate animais, ele não ouve o grito dos animais. Aquele que corta árvores e todo o resto, outras coisas vivas, ele não ouve. Da mesma forma, aquele que está ocupado destruindo a vida invisível, ele não ouve. Mas isso não significa que não esteja lá. Portanto, nos encontramos num momento crucial. Se você fizer as coisas certas nos próximos 10 a 15 anos, você terá a satisfação de ver algo significativo acontecer. Não acontecerá como fogos de artifício, vai acontecer silenciosamente. Acontecerá de forma muito silenciosa. É preciso compreender isso. Mesmo durante acontecimentos importantes, digamos que a luta pela liberdade da Índia esteja acontecendo, o pior tipo de exploração aconteceu ao país e ao povo. As pessoas eram tratadas como cães. Por todo lado em cartazes pela Índia, indianos e cães não são permitidos. A maioria dos lugares, restaurantes, clubes, todos os lugares importantes. E se você fosse a qualquer escritório, poderia ser qualquer um. Você podia ser rico, podia ser escolarizado. Mas se você quisesse se sentar em uma cadeira, precisava de uma autorização do governo para se sentar na cadeira, caso contrário tinha que se sentar no chão. Era necessário ter uma licença impressa, caso contrário não se podia sentar numa cadeira. Apesar de serem tratados tão mal, apenas 20% das pessoas, aproximadamente, lutaram pela liberdade. Outras 80%, seja como for, alguém está lutando. Você vai estar nesses 80%? Pergunto eu. Quando as coisas têm de ser feitas, é preciso se levantar e fazê-las. Em canarês há um ditado que diz: isso significa que se alguém está morto, há um cadáver que precisa ser transportado. Na Índia, você precisa sempre de 4 pessoas para carregar um cadáver. Isso é por respeito, no mínimo 4 pessoas devem transportar. Quando 4 pessoas estão carregando, tem sempre um cara que não quer levantar o peso, que simplesmente vai assim. Você é desse tipo? Por favor, não seja essa pessoa, porque você morrerá incompleto na sua vida. Não importa, peso extra é duro, mas é gratificante que você não seja o tipo que foge daquela coisa. Não seja isso. Como uma geração de pessoas, não devemos ser isto. Só assim poderemos ter o tipo de mundo em que queremos viver. Caso contrário, viveremos num mundo que é criado por tiranos de vários tipos. Não pensem que só Adolf Hitler, Mussolini e outra pessoa. Os tiranos estão por todo lado. Pode vir na forma da indústria, pode vir na forma do líder político, pode vir na forma de você mesmo, quem sabe? Tirania significa que você não se preocupa com nenhuma outra vida além da sua. Isso é tirania, não é? Olá? A tirania não significa que você seja um ditador num país. Não creio que a maioria de vocês tenha a capacidade de ser um ditador, não é fácil. Tirania significa simplesmente que você não se preocupa com nenhuma outra vida a não ser a sua. Isso é tirania. Eu quero que você não faça somente algo por estes 100 dias e faça este movimento acontecer, não é isso que estou pedindo. Eu lhe peço que se torne uma vida sensível, porque sem sensibilidade não há vida. É só isso. Ser humano significa muitas possibilidades. O mais alto nível de sensibilidade. Se não demonstrarmos isso, então a nossa humanidade é posta em questão. Isto não se trata do movimento Salve o Solo. Se a sua humanidade é colocada em questão, a sua espiritualidade será definitivamente um grande ponto de interrogação. Porque se você não tem sentimentos por nada, como é que isso vai funcionar? Só sinto por este. O que isso significa? Que os meus limites já estão definidos, não é? Os meus limites já estão definidos como um bloco de concreto, nada para além disso. Não se torne assim. Esta é uma grande oportunidade para você se tornar um pouco mais consciente do que está neste momento.
Então, tocar aquela dimensão que está além do físico significa que você deseja tocar aquela dimensão que é a base do físico. Quando você se refere àquilo que é a base do físico, o que você está falando é que não está interessado na criação, mas está interessado na fonte da criação. Lá, se você ficar na frente do Criador, pelo menos lá você deve conter suas ideias, não é? Suas ideias devem ser contidas por algum tempo quando o Criador estiver aqui, não é? Ele não é a maior das ideias? É como... Havia um homem na Pensilvânia. De onde você é? Seattle. Ah, chove, não inunda por lá. É por isso que colocamos Seattle na costa. Caso contrário, inundaria, você sabe, aquele lugar. Então, na Pensilvânia, havia um homem na Pensilvânia. Uma vez teve uma grande enchente e... Tudo bem se houver uma piada dentro de uma piada? Tudo bem? A inundação estava começando a acontecer, a água estava subindo, e tinha um jovem jornalista muito entusiasmado que estava relatando estágio por estágio, hora por hora, como a inundação estava progredindo, você sabe? Porque isso é jornalismo. Alguém está se afogando, relate para o mundo, esse homem está se afogando, olhe para ele se afogando, faça um vídeo e mostre a todos como um homem se afoga. Você não larga a maldita câmera e pega o homem, não. Você mostra ao mundo inteiro como um homem pode se afogar em uma inundação. Portanto, esses não são os dias das câmeras de vídeo, somente, você sabe, o código Morse. É como relato estava sendo registrado. Então ele registrou um relatório muito eloquente. Ele disse: enquanto Deus se senta e observa, a água está subindo nessa parte da Pensilvânia e as casas estão caindo, isso e aquilo, e o descreveu em termos muito eloquentes. Então imediatamente ele recebeu uma resposta de seu editor: deixe a enchente para lá, entreviste Deus. Deus está sentado e assistindo. Ele pensou que alguém estava em algum lugar aqui. Esquece a enchente, entreviste Deus. Eles não o entrevistaram. Isso continuou. Muitas casas se alagaram, muitas pessoas morreram, mas um homem sobreviveu. Esse homem que sobreviveu foi para Nova York e compartilhou com as pessoas como ele sobreviveu a uma enchente na Pensilvânia, onde tantas pessoas morreram. As pessoas se reuniram. Então ele foi para Boston e falou sobre como ele sobreviveu a uma enchente na Pensilvânia, e mais pessoas se reuniram. Então ele veio para Seattle e compartilhou. Mais pessoas se reuniram. Então ele começou seu show itinerante de cidade em cidade, falando e falando sobre como ele sobreviveu a uma enchente na Pensilvânia. Ele se tornou um orador famoso na América. E então, naturalmente, você sabe, todo americano tem que escrever um livro durante a sua vida. Então ele escreveu um livro, Como ele sobreviveu a uma enchente na Pensilvânia. Ficou famoso, ele falou em todos os lugares, e seus compromissos se tornaram internacionais. Ele se tornou um milionário, vendeu milhões de livros. Por toda a sua vida, ele apenas falou sobre como ele sobreviveu a uma enchente na Pensilvânia. E um dia ele morreu, não em uma enchente, ele morreu. E eles tiveram um encontro. Ele passou pelos portões do paraíso, e houve um encontro de pessoas e havia uma oportunidade para falar. Algumas pessoas podiam falar. Então ele disse aos vizinhos: vou compartilhar minha experiência sobre como sobrevivi à enchente da Pensilvânia. Alguém o cutucou e disse: Noé está na plateia? Então, agora, você não fica na frente daquilo que é a base da criação
e lança suas ideias para ele. Você é a ideia dele? Sim? Você é apenas uma invenção da ideia dele. Se ele retirar a ideia, você desaparece. Então você não coloca suas ideias. Então essa é a essência da meditatividade. Rezar significa que você está dizendo a Deus o que fazer. Você pensa que é o consultor de Deus. Meditação significa que você entendeu suas limitações. Agora você apenas se cala. Se você apenas se calar em todos os níveis, tudo o que precisa acontecer com você acontecerá com você. Todo treinamento é apenas para ajudá-los a se calar. Que você não jogue suas ideias tolas no Criador, você apenas se cala. Se você está em contato com a Devi, depois disso, não haverá energias que se tornem negativas para você. Tais coisas não terão influência sobre uma pessoa que é verdadeiramente meditativa. Quanto mais mentalmente, emocionalmente distraído e sem foco você estiver, mais suscetível estará a essas forças. Existem pessoas manipulando energias para prejudicar alguém. Pessoas podem até causar morte desta maneira. Em certas partes da Índia, isso é muito prevalente. Um dos Vedas, dentre os 4 Vedas, o Artavana Veda, é dedicado a isso, sobre como manipular energia para o seu bem-estar em detrimento ao de alguém. Essas energias ou esses tipos de práticas não precisam necessariamente ser direcionadas a você. Agora mesmo, se alguém estiver fazendo algo negativo para mim, se eu não estou receptivo a isso, você está sentado aqui, você pode receber. É muito possível. É como se as pessoas estivessem atirando umas nas outras na rua, você está apenas andando na rua e pode levar um tiro. Portanto, certas práticas, se você incorporar certas práticas ou certas verbalizações para a sua rotina diária, você pode facilmente se livrar dessas coisas. A Rudraksh, como uma semente, essa árvore cresce principalmente a uma certa altitude, algo entre 2.000 e 3.600 metros de altitude é onde a Rudraksh cresce na região dos Himalaias. E possui vibrações muito únicas. Então, uma pessoa que viaja constantemente usa uma Rudraksh para que ela tenha um casulo de sua própria energia, para que as energias externas não a perturbem, ela terá uma... Chamamos isso de kavacha. Você sabe o que é um kavacha? É como um casulo. É um casulo da sua própria energia. Onde quer que você vá, você terá o seu quarto privado indo com você. Ele viaja com você onde quer que vá. Para pessoas que estão em situações familiares e sociais, a melhor coisa para usar é sempre a Rudraksh de 5 faces. É o melhor que lhe seja dada por alguém que saiba o que é. Simplesmente comprar da prateleira de alguma loja e usar não é uma boa coisa. Normalmente, a Rudraksh que você encontra aqui são sempre obtidas por meio de... Existem famílias que vêm lidando com a Rudraksh há milhares de anos, a mesma família. Elas tratam isso como um dever sagrado, não é apenas um negócio para elas. Existe uma outra semente chamada Bhadraksh, que cresce amplamente nas planícies do norte da Índia, que é uma semente venenosa e se parece exatamente com esta. E especialmente para os turistas ocidentais na Índia, agora estamos fazendo uma Rudraksh de plástico muito bonita, que tem ótima aparência, melhor do que esta. Mas é Rudraksh de plástico, ok? Portanto, é melhor que sempre venha de uma origem conhecida. Caso contrário, todos os tipos de coisas virão. Eu vejo hoje em dia muito disso. Pela falta de vocabulário, estou dizendo, esse tipo de pessoas, nova era, elas estão todas usando anéis de metal no polegar. Veja, se você colocar um anel de metal no seu polegar, você inevitavelmente atrairá certas forças negativas para você. Isso não significa que você necessariamente estará possuído, mas você irá tropeçar e cair à toa, todo tipo de coisa acontecerá, tudo dará errado. Coisa simples. Eu não sei se você já encontrou essas pessoas ou se já foi uma delas algum dia, que quando as coisas começam a dar errado, elas acontecem em série.
Em sequência, tropeços em série, não uma ou duas vezes, simplesmente continua acontecendo, tudo e todas as coisas dão errado. De coisas pequenas a coisas grandes, simplesmente porque elas teriam atraído certas dimensões de energia que não são propícias para se fazer qualquer coisa no mundo, mas poderiam ser propícias para fazer outra coisa. Somente aqueles que querem fazer práticas ocultas usariam um anel no polegar, mas hoje em dia, ou por ignorância ou pela moda, uma vez que você coloca metal no polegar, você está atraindo isso. Existem centenas de pessoas que pensam que estão possuídas e tudo mais, e nós apenas dizemos para elas, venha e sente-se na esfera do Dhyana Linga, porque existem dimensões ocultas no Dhyana Linga que simplesmente anulam tudo isso. Elas saem completamente livres porque as dimensões ocultas são cuidadas na área do Dhyana Linga. Em uma Paurnami ou Amavasya, quando as coisas são mais receptivas para você, apenas um dia, apenas sente-se lá e vá embora. Se você está em contato com a Devi ou na forma de yantra ou de qualquer outra maneira, se o yantra está em suas mãos ou no seu coração, isso é com você. Uma vez que você esteja envolto na energia que estamos nos referindo como Devi ou Bhairavi, depois disso, não haverá energias que se tornem negativas para você. Portanto, se você apenas garantir que está comendo o tipo certo de alimento, que está mantendo seu sistema bem, as chances de você ser perturbado por alguma outra energia ou algo assim devem estar completamente fora da sua vida. Disso, Devi cuidará. Se você está realmente meditativo, nem mesmo se preocupe com o ocultismo. Tais coisas não terão nenhuma influência sobre uma pessoa que seja realmente meditativa. Se você conhece pelo menos um pouquinho de silêncio em você, pelo menos uns poucos momentos de silêncio em você durante o dia, não se preocupe com o ocultismo. Tais coisas não podem afetar uma pessoa que conhece a quietude do seu ser interior. Alguém disse, o ser humano está adoentado somente porque não sabe ficar quieto. Isso é perfeitamente correto. Perfeitamente certo. Todas as doenças aconteceram porque eles não sabem ficar quietos, especialmente aquelas que afetam sua mente, especialmente aquelas que acontecem por causa de outras influências. Essas coisas só são possíveis porque não existe quietude. Então, agora, com o processo de meditação, você está trazendo essa quietude para a sua vida. Se você mantiver a quietude, não ficará adoentado. Acima de tudo, se mantendo, quanto mais mentalmente, emocionalmente distraído e sem foco você estiver, mais suscetível estará a essas forças. Se você estiver num certo nível de concentração e determinação, você verá essas coisas elas talvez sejam como uma pequena lombada na estrada, não causarão uma colisão. Mas se você estiver num certo nível de desestabilização em suas emoções e em sua mente, isso pode levar a uma colisão. Yoga para exploração interior. Shambhavi Mudra. Na história da humanidade, muitos seres humanos se tornaram verdadeiramente cintilantes. Eles brilharam mais do que as estrelas no céu. Mas por que é que alguém parece ter vindo com uma enorme capacidade? E por que é que outro tem que lutar com cada pequeno aspecto da vida? Se você se considera um mecanismo, você tem um corpo e uma mente. Você pode ter um ótimo corpo e uma ótima mente, mas o que chamamos de graça é aquilo que lubrifica. Sem a necessária lubrificação, você fica preso em todos os pontos. Muitas pessoas assim estão aqui, nesse planeta. Inteligentes, capazes, mas em todos os momentos de suas vidas, elas ficam presas, porque não há lubrificação. Por isso é importante que um ser humano tenha um elemento de graça em suas vidas.
Shambhavi Mudra é um processo. É como abrir uma janela, de modo que a pessoa se torne receptiva à graça. Sente-se confortavelmente, em uma postura de pernas cruzadas. Mantenha a coluna confortavelmente ereta. Vamos manter o Yoga Mudra. Faça o polegar e o indicador se unirem nas pontas, formando um círculo entre eles. Mantenha os outros 3 dedos retos, todos os 4 dedos juntos, sem qualquer intervalo entre eles. Segurando o mudra voltado para cima, repousando em sua coxa. Braços e ombros devem estar soltos e relaxados. Feche os olhos e sente-se com o rosto levemente inclinado para cima. Quando você se senta com o rosto ligeiramente voltado para cima, há um foco natural entre as sobrancelhas. Mantenha esse foco natural, não se concentre. Apenas mantenha esse foco natural entre as sobrancelhas e sente-se com o rosto levemente voltado para cima. Olhos fechados. Mantenha esse foco suave entre as sobrancelhas e fique consciente do movimento natural da respiração. Mantenha-se sentado assim por 3 a 6 minutos. Yogarato va bhogarato va sangarato va sangavihina yasya brahmani ramate cittam Yasya brahmani ramate cittam nandati nandati nandate va nandati nandati nandate va. Tome seu próprio tempo. Leve o seu próprio tempo. Lentamente, muito lentamente. Abra os olhos. O misticismo não vem do Oriente, ele vem de dentro. Antes de você atender a qualquer coisa considerada como um processo místico, é muito importante estabilizar os 5 elementos fundamentais dentro de nós. Se você não estiver prestando atenção ao que estou dizendo, você saberia do que estou falando? Não. É assim com todos os aspectos da vida, não é? Se você não prestar atenção, você não sabe o que está comendo, não sabe o que está respirando, não sabe o que está acontecendo. A maioria das pessoas não notará a fragrância das flores ou de qualquer coisa, elas estão apenas andando como pedras. Ou devo dizer como um touro, porque elas querem... Sabe, o touro é adorado no mercado de ações. Portanto, é um retrocesso evolutivo. Se você anda como um touro ou um urso, é um retrocesso evolutivo. Você evoluiu para ser um ser humano levando milhões de anos, agora você não quer retroceder? Ser humano significa, o que é único sobre um ser humano é que fazemos as mesmas coisas que os outros animais fazem. É só que tudo que um animal pode fazer, nós fazemos as mesmas coisas, mas podemos fazê-las conscientemente. Essa é uma grande diferença. E fazer algo conscientemente não vai acontecer se você não tiver atenção suficiente para as coisas que você faz ou não faz. Especialmente as coisas que você não faz, você deve ter atenção absoluta com elas. Caso contrário, elas se infiltrarão em você. Então, essa síndrome de deficiência de atenção aconteceu porque as pessoas têm a ideia de que educação é informação. Agora mesmo, toda a ideia de sistema educacional humano se transformou em amontoar você com informações. Quanto mais informação você amontoar em qualquer mente, ou, digamos, desde a infância, mais ela desenvolverá aversão à atenção. Porque, sem saber nada, a informação lhe dá a falsa sensação de que você sabe tudo. Isso se tornou uma moda agora. Hoje, se você for convidado para um jantar, você pesquisa no Google informações sobre as 100 bilhões de galáxias. Todas elas foram numeradas e nomeadas e tudo mais, ok?
aquela 556BZ, aquela galáxia, sabe? Sobre ela você sabe alguma informação. Você pesquisa no Google, pega essas 2 frases e vai para o jantar. Alguém vai falar com você e diz, como vai você? Ei, você sabe sobre essa galáxia que está a 1 trilhão de anos-luz de distância? Que é bebê, seja lá o que for? E você fala sobre isso, todo mundo pensa que você é inteligente? Esse é o grande problema do mundo agora. Estamos considerando a informação, estamos confundindo informação com inteligência. Um empreendedor ou qualquer pessoa que queira navegar por qualquer situação precisa de inteligência, não apenas de informação. Informação será útil por um lado, mas é a inteligência que permitirá que você navegue por uma situação particular de uma maneira única, não da maneira que outra pessoa está fazendo. Estamos confundindo informação com inteligência. Uma vez que você se amontoa com informação demais, então a atenção é um problema sério. Uma vez que você não tem atenção, uma vez que você não tem a habilidade de manter sua atenção, você também perde sua habilidade de acessar sua inteligência. Você apenas extrai informação da memória. Aconteceu um belo incidente. Você já ouviu falar de Andrew Carnegie? Quando Andrew Carnegie começou sua empresa, em um curto espaço de tempo, ele se tornou tão bem-sucedido e ganhou muito dinheiro. Naquela época, essa não é a era do Google, ou Facebook, ou Twitter, onde em 2 anos eles se tornam multibilionários e tudo mais. Naqueles dias, as pessoas tinham que montar a manufatura, isso e aquilo, e ganhar dinheiro, que levaria décadas ou gerações. Então esse cara ganhou tanto dinheiro em um curto espaço de tempo, as pessoas suspeitaram, o governo dos Estados Unidos suspeitou que ele estaria fazendo algo ilegal. Por causa disso, eles formaram um comitê de investigação do Senado, o interrogaram de todas as maneiras possíveis e não encontraram nada de errado com seus negócios. Então eles perguntaram, como você consegue ganhar tanto dinheiro e ter tanto sucesso? Então Andrew Carnegie disse algo muito simples. Veja, eu posso manter minha mente focada em algo por 5 minutos seguidos. 5 minutos. Quem de vocês consegue fazer isso? Todos os senadores pensaram, qual é o problema com 5 minutos? E ele elaborou uma experiência. Eles tentaram manter a atenção, eles não puderam mantê-la por alguns segundos. Um momento aqui, um momento ali. Essa é a sina da maioria dos seres humanos. Depois ele disse, vocês não deveriam estar comandando os Estados Unidos. Então, a habilidade humana, existe algo chamado chitta, é uma outra, veja, em inglês, mente é mente. Em grande parte, você está considerando a parte da memória de sua mente como a mente. No sistema iógico, existem 4 aspectos principais da mente. Não vou entrar em detalhes, mas a memória é a parte da mente que tem menos importância. É o chitta, que está conectado com a consciência, que é mais importante. Se você encontrar um formato para o seu chitta, esse formato se manifestará sempre. Porque ele está empoderado pelo material que faz a vida, que por falta de palavras estamos usando a palavra consciência, que é a base da vida. Uma vez que sua mente está ligada a isso, então, o formato que sua mente assume, a mente é como uma nuvem, você pode moldá-la em qualquer formato, você pode torná-la divina, pode fazer dela um demônio, pode fazer dela um porco, pode fazer dela qualquer coisa, sabe? É uma coisa nebulosa. Então o formato que você der para seu chitta sempre se manifestará no mundo, porque por trás dele ele está empoderado pela energia que faz a vida. Portanto, esse é o aspecto mais importante da mente, não a memória. A memória é importante para lidar com os aspectos materiais. Afinal, um empreendedor pode estar apenas tentando manejar o material? Tudo bem, mas eu gostaria que a vida de um empreendedor se tornasse uma aventura emocionante, em que seu processo de explorar novas possibilidades se tornasse possibilidades verdadeiramente novas em sua experiência, não apenas possibilidades econômicas. E essa possibilidade existe na vida de um empreendedor, que ele possa transformar seu empreendedorismo numa possibilidade espiritual e num crescimento espiritual, ou num crescimento do próprio ser, que eu acho que todos deveriam explorar. É por isso que nós estamos tentando trazer um elemento espiritual. O sucesso virá fácil, mais do que tudo, porque o sucesso virá fácil não por causa de qualquer mágica, simplesmente porque você funciona com todo o seu potencial. Se você quiser, sabe, nas escolas eles têm algo chamado de corrida de 3 pernas. Embora você tenha 3 pernas, você corre mais devagar. Com 2 pernas você correria mais rápido, não é?
com 3 pernas, você deveria se tornar mais eficiente em números se simplesmente olhar dessa forma. Mas as coisas são assim. Quanto mais informação significa algo que não é seu. Você o anexa à sua memória e se identifica com aquilo. Quanto mais você faz isso, menos eficaz você se torna. Mas agora, toda a nossa ideia de educação é informação. E existe a internet. Uma criança de 12 anos sabe qual é o nome da galáxia lá em cima, a 1 trilhão de anos-luz de distância, o que não é bom para ela? Porque isso não é conhecimento, não tem nenhuma utilidade. Isso é apenas para se gabar. E, acima de tudo, vai tirar a sua habilidade de prestar atenção, porque a base da atenção é você perceber que você não conhece nem mesmo uma partícula no universo sequer. Em sua totalidade, você não conhece nem mesmo um átomo. É por isso que você pode prestar atenção. Se você pensa, eu sei isso, você não pode prestar atenção. É a arrogância da informação que lhe trará deficiência de atenção. Nos vemos em breve para mais descobertas e aprendizados. Não se esqueça de se inscrever e convidar seus amigos para fazerem parte dessa comunidade de crescimento mútuo.